Quem são as pessoas que terão a oportunidade de entrar no reino dos céus e as pessoas que não terão a oportunidade de entrar no reino dos céus? Bom, irmãos, isso é um assunto bem delicado e nós sabemos que tem irmãos que concordam, vai concordar comigo, e que tem irmãos que não vai concordar comigo. Mas independentemente do que você concorde ou que não, eu vou extrair isso da Bíblia. A Bíblia que é o nosso manual de instrução para que nós possamos entrar no reino dos céus. Então, se você quiser me questionar, questione a Bíblia, ok? Lembre que eu sou um ser humano que lhe ama, tá? Eu não vou fazer distinção de você. Eu sempre vou te apoiar. Mas lembre que todos os pecados aqui que você cometer, eles têm perdão. Eles têm perdão mesmo. Né? O único pecado que não tem perdão chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse versículo ele está lá em Marcos 3, 28, 29 e em Mateus 6, versículo 14. Né? Não, em Mateus 12, versículo 31 e 32. Né? Esses dois versículos falam da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É a rejeição do Espírito Santo. Você não acredita nele, ok? Lembra de novo? Eu vou falar de novo para você. Marcos 3, versículo 28, 29 e Mateus 12, versículo 31 e 32. Lá fala sobre esses versículos. Vamos voltar lá de novo para Gênesis. Né? De novo para Gênesis não. Vamos começar de Gênesis, né, o nosso estudo. Quem não terá a oportunidade de entrar no reino dos céus? Pessoal, precisamos ser delicados, né, quando se tratamos desse assunto. Porque tem muitas pessoas que estão no caminho errado e outras no caminho certo. Os que estiverem no caminho certo, se mantenha firme. Os que estiverem no caminho errado, tente voltar para o caminho da verdade e não permaneça no caminho da mentira. Ok? Vamos lá. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês que no tempo de Noé, Deus amava todo aquele povo. Deus amava todo aquele povo, igual a nós hoje. E Deus decidiu destruir todo aquele povo, porque aquele povo não queria saber das vontades de Deus. Eles queriam saber da vontade de fazer a vontade deles mesmos. Ok? E Deus mandou Noé preparar uma arca para abrigar apenas aquelas pessoas que quisessem estar com Deus e fazer, que está na arca e fazer a vontade de Deus. Lembre que Deus mandou Noé fazer aquela arca, né? E Noé demorou 120 anos fazendo aquela arca. Eu creio que Noé, bem antes de fazer a arca, já pregava a palavra de Deus para aquele povo. E o povo não quis saber de fazer a vontade de Deus. Olha, que era 120 anos. Né? 120 anos só na construção da arca de Noé. Então você vê que o povo hoje não queria saber de Deus. E hoje, vê se o povo quer saber de fazer a vontade de Deus. Olha, tem muitos evangélicos hoje, muitos católicos, muitos espíritas, que quer estar no céu. Mas quando se trata de fazer a vontade de Deus, não faz a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Se Jesus voltasse hoje, você acha que esse povo estaria pronto, preparado para entrar no reino dos céus? Tira essa dúvida com você mesmo. Lembrando dos pecados. Lembre dos pecados. A Bíblia fala que o pecado é o único meio que faz separação entre Deus e o homem. É o pecado. Então lembre, quando você tiver que entender, eu estou pronto, lembre que você não pode, você tem que perdoar. Lembre que você não pode mentir. Lembre que você não pode enganar. Lembre que você não pode adulterar, olhar para uma mulher e cobiçar. Lembre que você não pode deixar de ajudar as pessoas. Lembre que você não pode ser maldoso. Lembre que você não pode pedir emprestado e não pagar. Você tem que pagar. Lembre que você tem que ser um homem exemplar. Lembre que você não pode adorar imagem de escultura em vez do próprio Deus. Mas você pode dizer, mas eu também adoro a Deus. A Bíblia está falando que é para você adorar a Deus. Porque homem é ser humano, é criatura. A criatura não pode receber adoração. Quem tem que receber adoração é Deus, aquele que te criou, aquele que te colocou no mundo, aquele que está dando vida agora, aquele que está fazendo você andar, aquele que está fazendo você ouvir, aquele que está fazendo você enxergar, aquele que está fazendo você cheirar, aquele que está fazendo você comer, aquele que está fazendo você, né, se mover. É ele que você tem que adorar, não um ser humano. Lembre que Maria, João, Pedro e os discípulos, eles são pessoas, eles são criaturas. Criaturas não receberam o mérito para ser adorado, apenas a Deus. Quer ver uma coisa?
como não pode, você pode ver ali, lá em Apocalipse 19, versículo 9 ao 10, e lá em Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Você vai ver que Deus, que o anjo apareceu para João ali, e quando João viu o anjo, ele se adorou, ele prostou diante do anjo. O anjo rapidamente falou: a mim não faça isso, porque eu sou conservo teu. Adore a Deus, né? Adore a Deus, porque é Ele que é digno de toda honra e de toda glória. A Deus, adore a Deus. Então ele rejeitou, né, automaticamente a adoração de João. Então nós não podemos adorar diante de uma imagem. Quer entrar no reino dos céus? Adore a Deus, adore a Jesus, adore o Espírito Santo. Você terá a oportunidade de entrar no reino do céu. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem outras coisas. Quando você tiver que hoje em dia adorar a Deus, adora Jesus, adora o Espírito Santo, também não minta, não rouba, não se prostitua. Observa os mandamentos de Deus, que está lá em Levítico 20, 20, versículo 13 ao versículo 17. Lá vai falar sobre os 10 mandamentos. Observe a eles, né? Porque eles vão falar para vocês o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer para entrar no reino dos céus. Ok? Mas tem pessoas que condenam os mandamentos de Deus. Lembre, sem os mandamentos é impossível você entrar no reino dos céus. Quer ver uma coisa? Você pode ver lá em Romanos 7, versículo 7 ao 8. E lá vai falar claramente, exatamente assim. O que diremos? É a lei pecado? Não. Mas se não tivesse sido a lei, eu não teria conhecido o pecado. Observe isso. Se a lei não fosse através da lei, eu não conheceria o pecado. Então, se eu não conheço o pecado, não há transgressão de lei, né? Não há pecado que possa me condenar. Precisa ter a lei para que ela possa me apontar quando eu estou errado. Ok? Vamos lá. As pessoas que estavam também, lembre-se, Deus, né, destruiu toda a nação de Noé. E Deus destruiu toda a nação de Noé porque o povo não queria saber de fazer a vontade de Deus. Aonde é que nós vemos que aquele povo não queria fazer a vontade de Deus? Está lá em Mateus 24, versículos 37 e 38, onde a Bíblia fala que assim como foi no dia de Noé, assim também será nos dias de hoje. Porque o povo naquele tempo, eles queriam comer, beber, casar e dava sem casamento. Lembra só? O povo queria comer, bebiam, casava e dava sem casamento. Tem muitas pessoas hoje em dia que falam que eu não sou alcoólatra, eu não bebo todos os dias. Apenas observe a palavra de Deus. Deus está falando que é para os alcoólatras? Deus está falando que é para os viciados? Não. A Deus está falando que é para os que bebem. Os que bebem. Os que bebem. Não está falando que é porque você está bebendo diretamente. Não está falando sobre isso. A Bíblia está falando bêbados e os que bebiam. O povo comia, bebia. Não está falando que eram os que bebiam automaticamente, ou vice-versa, né? Ou toda semana, ou todos os dias. Não, está falando sobre isso aí. Os que bebem. Como o povo bebia. Entendeu? Então, se você hoje quer entrar no céu, fique atento a cada uma dessas palavras. Não vá brincar. Eu vou depois falar para vocês aonde é que está esses versículos. Todos. Ok? Deus destruiu aquele povo do dilúvio. Deus também destruiu todo o povo de Sodoma e Gomorra, porque o povo preferiu mais o adultério do que fazer a vontade de Deus. E olha, que Deus já vinha avisando para aquele povo, através de Ló, mas o povo também não queria saber. Ok? E lembra, vou falar outra palavra de novo, essa palavra de novo. Deus amava aquele povo do dilúvio e amava o povo de Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu o povo porque o povo não queria saber de fazer a vontade de Deus. E Deus destruiu. E lembre lá de Mateus 24, 37, que Deus falou que assim como será, como foi no dia de Noé, Deus vai fazer também acontecer no nosso tempo. Pois é, fique atento, porque lá foi destruído todo o povo. Apenas 8 pessoas no dilúvio, e lá em Noé apenas 3 pessoas. Agora, quantas pessoas vai ter agora, né, no nosso tempo? Para você analisar isso. Se você almeja estar no céu, comece a deixar os desejos carnais nessa terra. Não queira levar ela consigo.
porque Deus não vai aceitar. Ok? Vamos lá para os versículos. Lá em Levítico 18, versículo 22, a Bíblia fala: homem com homem não te deitará como se fosse mulher, porque isso é abominável. Lá em Levítico 20, versículo 13, a Bíblia também vai falar a mesma coisa: com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominável a Deus, e o seu sangue cairá aqui na terra. Ok? Dois versículos que Deus está falando que os homens sexuais não entrará no reino dos céus. Aí você pode falar: mas eu amo o homem e tal, etc. Você ama porque é carnal. Você não é espiritual. Quem está dentro de você não é o Espírito Santo. Ok? Não é o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito Santo, ele colocaria dentro de você a vontade de você se envolver com mulher. E não homem com homem. Ok? E bota ali também na mulher, para a mulher se envolver mulher com homem e não mulher com mulher. Ok? Esse versículo vai falar também da mulher, está lá em Romanos 1, versículo 25 ao versículo 27, aonde a Bíblia fala que o homem preferiu mentira do que a verdade, adorando e servindo a criaturas em vez do Criador. Então Deus abandonou, Deus deixou ao ser humano com as vontades infâmias deles, né? E até as mulheres, elas decidiram, né, as mulheres perderam, né, o desejo de se habitar com um homem para se habitar com mulheres. Lá fala sobre as mulheres. E lá mais embaixo, no 27, fala que Deus também, do mesmo modo, os homens se envolveram com homem, com homem, né, cometendo torpeza contra Deus, e Deus deixou, né, a míngua, né? Deus não se envolveu mais com esse povo, porque o povo não queria fazer a vontade de Deus. Então veja que esses três versículos estão falando dos homossexuais, e Deus não vai aceitar. Aonde fala que Deus vai condenar esses homens, né, os homossexuais? Você pode ver ali em 1 Coríntios, né, 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 10, e Apocalipse 21, versículo 8 ao 9, né? Você pode também ver lá em Apocalipse 22, versículo 14 ao 15. Você pode ver esses versículos ali, que Deus vai rejeitar os homossexuais e os idólatras, os bêbados e vice-versa. Lá fala todo, e os espíritas. Lembre-se que o meu desejo é que todos tenham a oportunidade de entrar no reino dos céus. Lembre disso, né? Então lembre-se que Deus não vai aceitar que o ser humano tente querer fazer sua vontade e entrar no reino dos céus. Lembrando sempre que todos aqueles que fazem sua vontade carnais, e entendem que Deus tem que se adaptar à sua vontade, lembre que Deus quer que você se adapte à vontade dele, à vontade que está na Bíblia, não à vontade sua, que é a carnal. A vontade do humano é se envolver mais e mais na prostituição, mais e mais na mentira, mais e mais nos enganos. Então lembre, todos aqueles que querem entrar no reino dos céus precisam deixar as práticas carnais. Homem tem que se envolver com mulher, a mulher tem que se envolver com o homem para entrar no reino dos céus. O homem que quer entrar no reino dos céus, no globo geral, ele precisa deixar de mentir, ele precisa deixar de roubar, ele precisa deixar de enganar as pessoas, ele precisa deixar de pegar emprestado, porque você tem um Deus tão poderoso que não precisa pegar emprestado. Você tem um Deus muito poderoso e precisa pedir a Deus, não um ser humano. Imagina, é como se quando você pede dinheiro emprestado a um ser humano, é como se o ser humano fosse mais poderoso do que Deus. Porque se você for verdadeiro, deixar a prática do mal, do pecado e pedir diretamente, Deus vai lhe dar automaticamente, porque Deus é poderoso para poder lhe atender. É ou não é? É. Então lembre dessa palavra. Deus é poderoso para lhe responder na mesma hora. Basta você fazer a vontade de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, então você tem que entender que Deus se afastou de você, porque você está em pecado. Lembra desse jeito, porque a própria Bíblia fala que lá em João 9, versículo 31, a Bíblia fala que Deus ele não vai atender os pecadores. Mas aquele que se consertar, se converter dos seus pecados e fazer a vontade de Deus, esse ele atende. Opa, entendeu aí? O outro versículo também, para você entender que Deus se afasta do ser humano, está lá em Isaías 59, versículo 2
onde a Bíblia fala que o pecado do ser humano, né, faz separação dele com Deus, né? E Deus e o pecado dele faz com que Deus venha virar o rosto dele para não ouvir as orações de uma pessoa que está em pecado. Observe esses versículos, todos estão lá. Não queira se adaptar às suas vontades, queira se adaptar às vontades de Deus para ter a oportunidade de entrar no reino dos céus. E lembre-se, mais uma vez, eu vou falar para você. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para entrar no reino dos céus? Se não tiver, é hora de se preparar. Porque Jesus está voltando. E Ele lhe ama. Deus abençoe, um abraço. Tenha um lindo dia na companhia do Espírito Santo.